Aleluia, graça e paz, boa noite, queridos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a assimilar, entender, compreender a palavra dele para o nosso coração, para que a gente viva isso, Uma igreja saudável certamente leva muito a sério essas verdades que a pastora Marilé colocou com muita graça, com muita propriedade. E que o Senhor nos ajude, porque assim nós vamos ter uma igreja saudável, uma igreja madura, por pessoas que têm a responsabilidade de cuidar das outras, mas fazendo do jeito certo, Eu queria também compartilhar hoje uma palavra com vocês, porque eu acredito que Deus, Ele quer fazer mais. E a porta de entrada, o ponto onde Deus começa algo novo numa cidade, sempre começa com a igreja. E eu quero compartilhar uma palavra que eu estou chamando de os famintos serão fartos. Os famintos serão fartos. Por que eu senti muito forte esses dias de ministrar essa palavra na nossa igreja? E quando eu estava orando sobre o que compartilhar aqui, eu senti que Deus queria que eu também compartilhasse com vocês. Na verdade, essa é a segunda igreja que eu estou compartilhando essa palavra aqui. E eu quero ler contigo um texto que está em Abacuque 3, que diz assim a palavra do Senhor: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira lembra-te de tua misericórdia. E eu estava pensando sobre, isso é um cântico, uma oração, na verdade, do profeta Abacuque. E o que Abacuque está dizendo aqui nesse texto é que ele estava maravilhado, ele estava impressionado com as obras que Deus havia feito no passado. Ele estava meditando nisso, ele estava pensando nisso, e nesse momento ele começa a orar, fazer essa oração que diz assim: ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Tem uma outra tradução desse mesmo texto que diz assim: ó Senhor, ouvi falar que tu tens feito, e eu estou cheio de temor. Em outra tradução diz maravilhado, temor, ele está perplexo, ele está impressionado com o que Deus, com o que ele ficou sabendo, com o que ele ouviu que Deus fez no passado. E ele diz assim: faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. E eu estava esses dias orando, buscando Deus, e eu senti que nunca houve em toda a história da igreja um momento onde é a hora, é o momento da igreja fazer essa oração de novo, a oração de Abacuque. Porque quando ele diz assim, tem uma outra tradução que diz assim: eu tenho ouvido um relato a seu respeito, Senhor, eu sinto um temor reverente por tudo que o Senhor tem feito. Eu gosto dessa expressão, nessa tradução que diz: faça de novo os feitos maravilhosos que o Senhor fez no passado. Faça-o com que os mesmos sejam conhecidos. Sabe, o que Deus está querendo fazer aqui em Boa Esperança, o que Deus está querendo fazer nesse estado, o que Deus está querendo fazer na nossa querida nação, o que precisa ser feito,
não vai ser feito através de um homem, não é de um político. Nós temos a tendência de esperar, de acreditar, de pôr nossa esperança de que um deputado, um vereador, um presidente vai mudar a história da nossa nação, que uma organização vai mudar, ou até mesmo que um pastor, um intelectual. Mas deixa eu te dizer, o que precisa acontecer no Brasil não é obra de um homem, não é obra de uma pessoa. Só Deus pode fazer o que nós precisamos. E quando que isso vai acontecer? Quando a igreja assumir a postura, a atitude, quando a oração de Abacuque passasse a nossa oração, quando a gente começar a clamar igual Abacuque: Senhor, eu ouvi que o Senhor fez coisas estrondosas e poderosas no passado, faz de novo nos nossos dias, derrama de novo o teu Espírito, cura de novo, rasga os céus e derrama outra vez o teu poder e a tua glória. Nós precisamos. Eu creio que você já ouviu essa história, mas o professor James Orr, ele era professor de uma faculdade, e ele então levou alguns dos seus alunos para conhecer na Inglaterra alguns pontos turísticos, e entre esses pontos turísticos estava ali o museu, o lugar, a casa onde John Wesley morou por muitos anos, por toda a sua vida. E ali então estava o quarto, a cama, a mobília de John Wesley. Você sabe que John Wesley foi o cara que Deus usou para trazer um reavivamento poderoso, estrondoso na sua cidade, na sua nação. E ali então, aonde ao lado da cama tem o tapete onde John Wesley orava, e dizem que as marcas do joelho dele ficou ali no tapete, né? E ele diz que aquele lugar ficou meio que fundo, de tanto ele orar, dobrou seu joelho ali muitas vezes e clamou por um avivamento. E eles estavam ali, os alunos, vendo aquilo e fotografando, alguns olhando, e se você entrar na internet é muito legal, porque você vê também essa casa, esse lugar, é aberto para visitação. E aí então o professor saiu e todos os alunos voltaram para o ônibus, né, que eles estavam, para voltar, para seguir viagem, voltar. Só que o professor percebeu que estava faltando um aluno no ônibus, e aí ele volta, e quando ele entra, ele encontra esse aluno no quarto do John Wesley, ajoelhado no mesmo lugar, com os seus joelhos no mesmo tapete, e ele orava assim: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz outra vez, Senhor. E o professor ficou olhando, e aí ele aproximou e bateu no ombro do seu aluno e disse: Billy Graham, vamos, nós só estamos esperando você. Sabe, queridos, eu creio que Deus quer fazer, Ele só está esperando que alguém como Abacuque, como Billy Graham, ore de novo a mesma oração. Faz de novo, Senhor. Eu acredito demais nessa frase, eu acredito nessa declaração que o John Wesley fez: Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Eu não sei qual é a sua teologia sobre oração,
Eu não sei qual é a sua teologia sobre o assunto, mas eu acredito que Deus, por alguma razão, escolheu responder, agir, fazer, apenas quando Ele é acionado. Deus nada fará na terra, disse John Wesley, a não ser em resposta de oração. E quanto mais o tempo passa, eu estou convencido que Deus quer fazer, mas Ele está aguardando a sua igreja, a sua noiva dizer: vem, Senhor, faz de novo, Senhor, nós queremos de novo, Senhor, nós precisamos de novo. Sabe o que é avivamento para mim? Avivamento é quando Deus rasga os céus e manifesta abundantemente a sua graça, o seu poder e o seu amor. É quando Ele vem, é quando Deus fala assim: com licença, sai que eu vou fazer. Porque nós podemos fazer o melhor, dar o nosso melhor, esforçar o tanto que nós podemos esforçar. Nós podemos suar a camisa, no braço, mas quando Deus faz, o negócio é diferente. Quando Deus toca, quando os céus se abrem e Deus desce, e Deus só vai fazer isso, esse culto que a gente tanto deseja, essa presença que a gente tanto deseja, essa unção de crescimento, esse derramar tão poderoso, esse vento poderoso que a gente tanto quer e deseja, só vai acontecer quando Deus vê que a igreja quer isso mesmo. Sabe o que eu tenho chegado à conclusão? Só vai existir avivamento se existir oração. E só vai existir oração que gera avivamento se existir fome de Deus. Porque Deus, Ele só vem, só manifesta, só transborda onde Ele é desejado. Repito, queridos, o que precisa acontecer na nossa nação, o que precisa acontecer nessa cidade, nesse estado, não vai vir através de um político. Eu estava esses dias conversando, e hoje mesmo nós estamos conversando que eu me envolvi muito, eu estava toda hora acompanhando as notícias, eu estava toda hora sabendo com a próxima, o STF, e o que o governador disse, o que o presidente da Câmara, e o que está acontecendo em Brasília, e tudo isso. E à medida que eu ia lendo, eu ia começando, às vezes dava uma raiva, às vezes você achava que estava errado, era injusto, e sabe, em vez de eu ficar cheio de Deus, eu estava ficando cheio de raiva. Porque a gente achava que agora era a hora. E eu me lembrei que assim que estavam os discípulos, quando Jesus estava aqui, eles achavam que Jesus ia mudar a situação politicamente, mas o reino de Deus não vem desse jeito. O reino de Deus não vem se você é da direita ou da esquerda. O reino de Deus vem quando você ora. O reino de Deus vem quando a igreja ora. Se Deus não estiver para agir, se Deus não abrir os céus, se Deus não se mover, tudo que a gente faz não passa de religião. Se Deus não estiver nos nossos cultos, nas nossas reuniões de célula, nas nossas celebrações, tudo não passa de boas palestras, de boa música. Sabe, queridos, o mundo tem boa música. O mundo tem oradores, faladores, que mete no bolso muitos de nós pastores. Existem espetáculos aí no mundo de dança, de música,
que é impressionante. Mas se os nossos cultos e as nossas celebrações não tiverem encharcadas da glória e da presença de Deus, não passa de boas músicas, não passa de boas palestras. Quer ouvir uma boa palestra? É só pagar um curso de coach, que as pessoas vão te dar uma palestra maravilhosa. Eu acredito que as boas músicas e as boas palestras têm seu valor. Eu acredito que é bom ver, é agradável assistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a boa música, a boa palestra alcança a alma, mas só Deus alcança o espírito. A boa música, a boa palestra, ela tem o poder de até fazer bem para a nossa alma, mas só o poder de Deus transforma, só o poder de Deus vira a chave na vida de uma pessoa, só o poder de Deus liberta, só o poder de Deus transforma um mentiroso em alguém que fala a verdade, o adúltero num homem santo, o ladrão num homem honesto. Só o Espírito Santo que pode gerar um verdadeiro arrependimento no coração do homem, um verdadeiro metanoia, mudança de atitude. Só o Espírito Santo gera convicção de pecado. Só o Espírito Santo pode gerar o novo nascimento em alguém. Só. Então, se tem algo que nós precisamos desesperadamente, é da glória de Deus, é da presença de Deus. Só Ele pode mudar a nossa natureza pecaminosa, só Ele pode arrancar essas fortalezas da nossa vida. Só o Espírito Santo pode tirar de nós essa iniquidade. Boa música não faz isso. Uma palestra boa, por mais bem elaborada, didática que ela seja, bíblica que ela seja, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho falado lá na nossa igreja, e eu quero repetir isso para vocês aqui. Nós podemos e devemos ser excelentes em tudo que a gente faz. E parabéns, porque vocês são. Nós podemos e devemos ser organizados. Parabéns. Nós podemos e devemos ser modernos. Uma igreja moderna. Parabéns. Nós podemos e devemos ser tecnológicos. Maravilha. Nós somos, queremos, devemos. Nós podemos e devemos ser gentis, educados, hospitaleiros. Temos uma boa recepção na igreja. Isso é muito importante. Nós podemos e devemos ser criativos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não contarmos com a unção, com a presença de Deus, com o agir de Deus, nada disso que eu falei, excelência, modernidade, tecnologia, movie head, telão de LED, câmera de última geração, nada disso tem poder para gerar transformação, arrependimento, convicção de pecado e conversão genuína. Mas o Espírito Santo tem. E é sobre isso que eu quero te dizer, sobre essa intervenção de Deus, essa manifestação que precisa ser atraída, ativada na nossa vida, no nosso culto. Você fala, pastor, e como que a gente pode ter isso? Mateus responde: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão
fartos. Essa glória, esse avivamento, esse despertamento, esse agir de Deus é ativado onde há fome, onde há um desejo desesperador, onde a gente quer isso mais do que tudo. Quando isso se torna a nossa maior busca, o nosso maior desejo, quando se torna a busca incessante do nosso coração, eu cheguei à conclusão que sem fome não há avivamento. Sem fome não há avivamento. Todo avivamento que você lê na história, ele é precedido de fome por Deus, de uma busca por Deus, de uma vida, de um estilo, de uma agenda da igreja, onde ela começa a buscar. Vem, Senhor, vem, Espírito, começa a agir, começa a mover. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem sobre John Lake. John Lake é um americano canadense. Ele é um cara que Deus usou muito. Eu gosto de ler sobre avivalistas, eu gosto de ler sobre a história do avivamento em épocas diferentes nas nações. E John Lake é um cara que ele nasceu em 1870 e morreu em 1935. Olha só, quando ele foi para a África, ele foi em 1908 para a África, ficou 5 anos na África, esse cara. Em 5 anos, olha o que aconteceu no ministério dele. O ministério dele levantou 1.250 pregadores. O ministério dele fundou 625 igrejas. Eu estou falando de 5 anos. Meu irmão, um pastor, por mais poderoso, eloquente, por mais inteligente, por mais talentoso, não faz isso aqui. Em 5 anos, o ministério dele experimentou, teve 100.000 conversões. 100.000 conversões. 100.000 convertidos. Depois que ele voltou, ele foi morar em Washington, na cidade de Spokane. Deus usou tanto ele naqueles dias, na cidade de Spokane, que havia milagres, curas extraordinárias, espantosas, que olha que um jornal escreveu sobre aquela cidade naqueles dias. Diz assim: houve tantas curas em Spokane, em Washington, que essa cidade foi declarada a cidade mais saudável dos Estados Unidos da América. 100.000 curas comprovadas por médicos, que as pessoas estavam doentes e que foram realmente curadas. Olha o que John Lake escreveu. Ele disse assim: a fome pode ser uma coisa boa, é o maior persuasor que conheço, é um poder maravilhoso. As nações aprenderam que você pode fazer quase qualquer coisa com uma população até ela ficar com fome. É por isso que o socialismo, o comunismo leva as nações a ficar com fome, porque aí eles têm a nação na mão deles. Ele diz assim: há um certo espírito de desespero que acompanha a fome. Eu gostaria, ele disse, que todos nós tivéssemos essa fome espiritualmente. Gostaria que estivéssemos desesperadamente famintos por Deus. Ele fala: isso não seria glorioso? Ele disse: seria uma coisa estranha se estivéssemos
todos com muita fome de Deus, e mesmo assim apenas um ou dois recebessem em um culto. Pegando carona com o que o John Lake disse, eu costumo dizer o seguinte: o pior sintoma ou o pior sentimento que uma igreja pode sentir é a apatia pela presença de Deus. Apatia. Sabe, a gente virar religioso. Sabe, irmãos, às vezes a gente critica, ele é daquela igreja lá, é uma geladeira, aquela lá, é só religiosidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos nós corremos o risco de nos tornar uma igreja assim também, bater ponto e perder a essência do nosso culto. Pior sintoma que a igreja pode sentir é apatia pela presença de Deus. E você sabe, a pior presunção que a igreja pode sentir é de achar que ela dá conta para continuar, dá conta de fazer a obra de Deus, dá conta de fazer culto, dá conta de pregar, dá conta de cantar, dá conta de evangelizar, dá conta de fazer o ministério sem a presença de Deus. E nós não podemos cair nesse erro. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso que eu vim dizer nessa noite para vocês: os famintos serão saciados, porque não é nada mais maravilhoso do que quando Deus vem e pega e age e manifesta a sua glória. E isso só acontece no ambiente onde Deus é desejado. Essa fome fala de eu quero Deus a qualquer preço. Sabe, Deus, ele não é igual a alguns de nós somos. Mesmo que a gente não foi convidado, a gente vai na festa, meio de penetra. Deus, ele não entra em festa que não é convidado. Deus não vem quando ele não é desejado. Deus, ele só manifesta a sua glória onde aquilo é a coisa mais desejada naquele lugar. Por isso que todas as vezes que a gente vem e que a gente vier para o culto, nós devemos vir com uma expectativa de: Deus, eu te quero mais do que tudo. Por quê? Porque a presença de Deus só se manifesta onde há fome pela presença de Deus. Deus nunca vem num ambiente de apatia, de indiferença. Ele não vem. O Espírito Santo só entra e toma posse daqueles que estão com fome. Às vezes as pessoas falam assim: eu queria tanto receber mais, o que eu preciso, pastor? Só precisa de fome. Já teve vezes que eu estava no culto, indiferente. Sabe o que eu recebi? Nada. É engraçado, no mesmo culto alguém recebeu. No mesmo culto as pessoas saíram. E por que eu não recebi? Porque Deus opera na individualidade. Deus vem na proporção da nossa fome. Para terminar nosso pensamento, a fome gera oração, e a oração ativa e desata a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que Jesus foi crucificado, tinha 120 pessoas num certo lugar, clamando, orando, buscando a Deus. E aquelas pessoas, eu te garanto, eles não estavam lá conversando sobre futebol, sobre política, eles não estavam lá falando sobre bolsa de valores. Aquelas 120 pessoas que estavam naquele lugar, eles estavam apenas por um propósito: eles queriam mais da presença de Deus, e eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam orando, clamando, pedindo mais da presença, mais do fogo. Eles estavam dizendo: faz de novo, Senhor. Eles tinham lido
que o profeta Joel, eles tinham uma promessa, que o profeta Joel, muito tempo atrás, havia profetizado que Deus tinha um plano, um desejo, uma vontade, que era derramar do seu Espírito sobre toda a terra. Eles estavam ali buscando em cima dessa promessa, eles estavam orando em cima dessa promessa, dizendo: vem Espírito Santo, e a Bíblia diz: de repente. Eu amo essa palavra, porque Deus é um Deus do de repente. Quando há fome, há o de repente de Deus. Quando há busca, há o mover de Deus. E eles ficaram cheios. E por que eles foram empoderados? Por que a glória veio? Por que os céus se abriram e a presença de Deus veio sobre a vida deles? Porque eles tinham fome. E porque eles tinham fome, eles foram cheios. É assim que funciona. E aí, quando vem a glória, todo avivamento é acompanhado da bagunça. Todo avivamento é acompanhado do anormal. Por isso que todo avivalista sempre tem um crítico. Quando Deus usa um homem para trazer o avivamento, Deus sempre usa um para criticar o avivamento. Porque o avivamento vem mudando com o status quo. O avivamento vem mudando com o normal. É riso, é gente caindo, é milagre, é poder, é um negócio que não tem mais controle. Deus faz, é gente rolando, é gente pulando, é a glória de Deus, é gente tremendo. E aí a gente fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Foi o que aconteceu naquele dia lá em Jerusalém. Eles estavam reunidos com fome, querendo, orando, tudo que eles queriam era a glória de Deus. E aí veio, e aí Pedro se levanta e ele diz o seguinte: nos últimos dias, porque está todo mundo achando, estão bêbados, estão doidos, o que está acontecendo? E Pedro levanta e diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os idosos terão sonhos. Sim, naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. E eu farei grandes maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Haverá sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em escuridão, a lua em sangue. E então virá o grande e glorioso dia do Senhor. E Deus salvará todos que chamam por Ele. Agora, o interessante é que Deus já tinha dado essa promessa fazia muitos anos. E por que ela não se cumpria? Porque, queridos, eu cheguei à conclusão: as promessas de Deus não acontecem só porque elas existem. É preciso reivindicá-las. A promessa pode estar lá. A promessa pode estar lá anos. Ela só vai ser ativada quando tiver alguém que reivindica. Sabe, quando você vai para o livro de Daniel, você percebe que Daniel começou a descobrir que havia um tempo, um prazo, onde o cativeiro ia acabar. E já tinha passado. E nada tinha acontecido. Porque tem gente que pensa assim: se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas para Deus cumprir o que prometeu, alguém precisa ativar aquilo. Alguém precisa reivindicar aquilo. Alguém precisa pedir. E nessa promessa, já tinha acontecido essa promessa há muitos anos, mas só aconteceu naquele dia, porque tinha um grupo pedindo. Deus tem coisas grandes para fazer aqui. Essa promessa continua sendo nossa. Essa promessa continua sendo minha. Continua sendo sua. E eu queria te chamar hoje para você começar a orar. A oração de Abacuque. A oração do Billy Graham. Faz de novo, Senhor. Derrama de novo, Senhor. Abre os céus.
Nós queremos ver nossos velhos sonhando de novo, nossos filhos, nossas filhas profetizando. Nós queremos ver as línguas de fogo de novo, os milagres, essa explosão espiritual, esse rebuliço espiritual, a glória de Deus enchendo nossos templos, nossos cultos, nossas reuniões. John Lake disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: não importa qual seja o desejo que Deus venha gerar em sua alma, se aquilo se tornar o clamor da sua vida, o anseio primário da sua alma, e você clamar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, esse desejo então acontecerá. Qual o desejo do seu coração? Você deseja esse avivamento? Você deseja essa glória? Irmãos, eu estou cansado. Eu estou quase 40 anos na igreja. Eu já vi de tudo. Eu já vi pregador famoso. Eu já fui em conferências com pregadores maravilhosos, com cantores famosos. Eu já vi muita coisa acontecendo. Mas eu te garanto uma coisa: eu ainda não vi o que Deus quer fazer. Deus tem muito mais para nós. Existe um plano, uma promessa, e é isso que Deus quer fazer aqui. E a Bíblia diz em João 15:7: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Eu aprendi que avivamento é assim: é Deus que acende o fogo no altar, mas é a igreja, os sacerdotes, que mantêm o fogo aceso. Eu fico muito feliz quando eu ouço que as células estão se reunindo para assistir Netflix junto. Realmente eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal quando eu ouço que as células estão se reunindo para ir para um piquenique, para um churrasco, picanha com Coca-Cola. Eu acho muito legal quando as células, eu ouço que as células estão se reunindo para ter esses momentos de comunhão. Eu fico feliz, eu acho que é isso mesmo. Mas eu estou aguardando quando eu vou ouvir que as células estão se reunindo para buscar a Deus, para orar, para ficar madrugada dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. E a minha oração por vocês tem sido: gera fome, Senhor, gera fome outra vez, para que a glória do Senhor enche a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, os nossos filhos, nossos life groups, as nossas células. Eu vejo a hora quando a igreja se reunir para orar e ficar até tarde clamando a Deus. Vou ficar em pé. E a nossa oração, eu costumo dizer que a primeira oração por avivamento deveria ser: gera fome em mim, Senhor. Gera fome por mais de Ti. Gera fome pela Tua presença. Tira a letargia do meu coração. Tira a religiosidade. Gera fome. Como está o seu nível de desejo pela presença de Deus? Qual foi a última vez que você ficou enfiado dentro de um quarto? Foi para um sítio, dizendo: vem, Senhor, eu preciso. Senhor, gera fome.
Gera fome. Gera fome nos nossos jovens. Gera fome em cada um de nós. Gera fome outra vez. Gera fome. Gera fome. Bem-aventurados que têm fome. Bem-aventurados que têm fome. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Os famintos serão fartos. Aqueles 120 que estavam ali, eles estavam com fome. Eles queriam. Se a gente puder cantar alguma coisa, alguma música, alguma melodia que possa ser uma expressão do nosso amor, do nosso clamor nesta noite. Gera fome no meu coração. Começa a orar aí na sua cadeira, começa a orar no seu lugar. Muda a nossa história, Pai. Faz de novo, Senhor. Ora a oração de Abacuque hoje. Ora a oração de Abacuque. Aviva-nos, Senhor. Faz de novo. Temos ouvido falar. Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tudo eu daria. Começa em mim. Não importa. Incendeia-me. Eu quero ser essa faísca, essa centelha. O que tenho que esperar. Gera essa fome, Senhor. Na tua presença, gera em mim, na tua fragrância, gera em cada um de nós. O teu poder, chama essa fome, fome de ti. Tira a letargia que desespera, tira a religiosidade. Por tua glória, nós temos uma promessa, Deus. Senhor, vem, vem, vem. Por um momento em tua presença, rasga os céus e desce. Por um instante no teu amor, rasga os céus e desce. Por ver a luz faz da de novo. tua glória, faz de novo. Por um minuto e nada mais. Que a tua glória enche a terra. Tudo eu daria. Temos uma promessa de avivamento pós-pandemia. Temos uma promessa de avivamento pós-pandemia. Temos uma promessa. Temos profecia de avivamento pós-pandemia que vai varrer toda a terra. Na tua presença, oh Deus, nos chama para intimidade, nos chama do teu poder, para o nosso quarto secreto. Fome de ti, que desespera por tua glória. Começa em mim essa fome, Deus. Senhor, tenho fome de ti. Nos liberta daquilo que está tirando o nosso apetite. Nos liberta daquilo que está nos anestesiando. Nos liberte. Nos liberte, Senhor. Nos liberte do YouTube, nos liberte do Instagram, nos liberte daquilo que está roubando o nosso tempo.
daquilo que está nos deixando indiferente. Começa em nós, acende em nós esse pavio, Senhor. Acende em nós esse fogo. Começa em nós essa fome. Começa a nos incomodar. Começa a nos acordar na madrugada. Começa a despertar em nós o desejo de orar, de buscar a Tua face. Começa a mover-nos nas células. Começa a trazer vontade de estar junto para orar. Começa a mover nos nossos corações. Começa a gerar nos líderes a vontade de reunir e começar a clamar e começar. Nós queremos esses cultos encharcados com Tua glória. Nós queremos ver o Espírito Santo cada dia mais com liberdade. O poder gera em nós, gera em nós, gera em nós. Eu creio que o Senhor está reacendendo. Ele está acendendo. Ele está despertando. Ele está te chamando para a intimidade, para a vida de oração, para a leitura da palavra. Você vai ser um instrumento que Deus vai usar para você começar a orar. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Queremos ver Boa Esperança e toda a região, e todo o estado, e todo o Brasil debaixo de um avivamento sem precedentes. Sara a nossa nação, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor. Que os nossos filhos voltem a profetizar. Que os nossos velhos sonhem outra vez. Queremos ver a Tua glória. Oh Deus, nos liberte de achar que o segredo é isso ou é aquilo. Nos liberte de achar que o segredo é essa ou aquela estratégia. Nos liberte para acreditar que a estratégia é o Senhor. A estratégia é a Tua glória. A estratégia é a Tua presença. A estratégia é o Senhor fazendo. A estratégia é a glória vindo. Queremos um avivamento nessa cidade. Queremos um avivamento que vai pegar cada casa, cada família dessa cidade. Esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer. Curas, milagres, sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor. Cultos liderados pelo Espírito Santo. Reuniões de célula liderados pelo Espírito Santo. Ei! Fome! Ativa a fome! Aumenta o desespero! 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 Começa em mim. Faz de novo. Em nome do Senhor Jesus.